ferido, vai ter que guerrear. Tá machucado, vai ter que guerrear. Está enfermo, tu vai ter que guerrear. Soldado ferido não pode parar. Soldado ferido não pode parar. Tá machucado, tu não vai. Não caluniando, tu não vai parar. Não fofocando, tu não vai parar. Soldado ferido não pode parar. Olá, meus amigos, eu sou Jorge Luiz, esse é o podcast Xixová e eu falo direto da Praia Grande, litoral de São Paulo, para todo o Brasil e ao redor do mundo. Agora são 11 horas e 36 minutos, hoje dia 16/11. Trio Gospel do Crime. Essa é a capa. Trio Gospel do Crime. Chamada, e eu coloquei o Zadok, o cantor de Corinho de Fogo, que é um dos, supostamente, que a polícia já prendeu porque tem envolvimento de alguma forma na morte da cantora Sara Mariana. Cantor de Corinho de Fogo, Zadok, é um dos idealizadores do crime que aconteceu na Bahia. E o que é pior, não é só ele, o Ederlan também tinha um canal aqui no YouTube, também era pregador da palavra de Deus, e o Gideão, que também era outro que tinha esse envolvimento. Vamos ouvir um pouquinho aí. Esse é o Trio Gospel do Crime. É por isso que eu já fiz vários vídeos aqui neste canal. Quando pessoas defendem muito uma tese, eu gostava de ouvir um camarada chamado Dr. Hélio Ribeiro, da Rádio Bandeirantes, quando eu era jovem, e ele sempre dizia: criança que canta 1, 2, 3, feijão com arroz, está com fome. Ou seja, traduzindo para o nosso meio, o meio gospel, aquele pregador que só prega contra erro, que prega contra a praia, que prega contra o homossexualismo, de dia e de noite, das duas, uma. Das duas é só uma. Ele está cometendo esse erro. É só uma questão de esperar. Nos meus 38 anos de evangelho, inúmeras vezes eu já vi isso acontecer, inúmeras vezes. Então, quando eu escuto uma pregação e o camarada fica batendo só naquele assunto, só ali, eu já falo assim, começa a contar aí, 1, 2, 3, 4, 5, que esse aí vai rodar. Vocês se lembram aqui, no YouTube tinha lá o pregador da calcinha, vocês se lembram? Ou não? Todos vocês se lembram dele. E o que aconteceu? Agora vamos ouvir um pouco do meu amigo aqui, Gideão. Vamos ver se eu consigo posicionar aqui. Vamos ver. Tá vendo aí o que eu digo pra vocês? Na manhã de hoje, Gideão, quer falar alguma coisa, Gideão? Você ainda nega a participação no crime? Hein? Quer falar alguma coisa pra gente? Você que levou essa área? O motorista vai ter mais uma maneira. Agora está sendo apresentado. Aguardemos. A gente não está com a mesma visão que a gente está, não está na mesma oratória. Quanto mais a gente ora, mais essas pessoas se levantam. Quanto mais a gente ora, mais essas pessoas tentam nos colocar para baixo. Só que quem é águia, quem tem visão de águia, não desiste fácil. Quanto mais o problema vem, mais é que você ora. Quanto mais a luta vem, mais você ora. Quanto mais a perseguição vem, mais a você. Uma pessoa segura a pedrada a um guerreiro. Presta atenção aí. Olha, gente. Gente,
Gente. Quando vocês ouvir o Zadok falando, eu não conheço o Zadok, nunca vi na minha vida, a não ser por causa desse crime. Mas está na cara, estampado, que esse camarada é homossexual. Está na cara. É aquele homossexual que foi para a igreja, mas por um motivo ou outro, ele não se afirmou, mas deram espaço para ele fazer tudo e ele era homossexual ativo. Entendeu? Ele era um homossexual ativo. É só você olhar na cara da pessoa que aquilo fica estampado. Ah, mas o que você está falando, irmão Jorge? Olha aqui, olha para minha cara aqui. Eu, antes de ser crente, eu era um pau d'água. Entendeu o que é pau d'água? Cachaceiro. Cachaceiro. Eu já não bebo, não sei tem quantos anos, mas até agora, algumas marcas da cachaça ficam. Quantas vezes eu ouço alguém me chamando de cachaceiro? E eu não posso fazer nada, porque o tempo que eu bebi, as marcas ficaram no meu rosto. Então, qualquer pessoa, quando ela é de determinado lugar, quando ela faz algo errado por muito tempo, as marcas daquele erro ficam estampadas no rosto. Quer você goste, quer você acredite ou não, aquilo fica. Eu duvido que você nunca olhou para uma pessoa, que eu não vou aqui alargar, só vou deixar o zoom. Eu duvido que você nunca olhou para uma pessoa e falou assim: aquela fulana faz isso, aquele ciclano faz isso e errou. Conta para mim. Pois é porque o erro fica estampado na cara das pessoas. O que ela pratica, a igreja que ela frequenta, a denominação que ela é, ou a profissão dela, fica estampado no rosto. E até o jeito de falar também fica. Ah, você não acredita? Pois é. O que lembra do apóstolo Pedro? Que Jesus falou para ele: Pedro, essa noite tu me negará por 3 vezes. E ele falou que não. Aí, quando foi à meia-noite, ele negou Jesus por 3 vezes até o galo cantar. Vocês se lembram? Então, o que as pessoas fazem, o que as pessoas praticam, fica estampado no seu rosto. E esse Zadok, eu falo sem medo de errar, era homossexual. Como as igrejas não viram isso? Como as igrejas não percebeu essa situação? Mas bora lá. Olha só aí, eu vou soltar um pouco dele falando aqui só para vocês verem. Existe uma pessoa que era conhecido em meia dúzia de igrejas de mistério. Tá machucado, tu não vai. Está enfermo, tu não vai parar. Espera um pouquinho aqui que eu me atrapalhei aqui na hora de colocar no ar. De vez em quando eu me atrapalho aqui. Bora lá. Ele te convida pra tu guerrear. E mesmo ferido, tu não pode parar. Tá machucado, tu não vai parar. Olha, vocês não me levem a mal. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Esse negócio de corinho de fogo, com certos ritmos, com certas vestimentas, é melhor os crentes vigiar para ver o que é que eles andam comendo, o que anda pousando na cabeça deles. Eu já disse aqui,
Já falei várias vezes isso, que tem um amigo meu que vai ficar pé da vida se eu falar o nome dele, mas eu não vou falar, mas eu já fiz um vídeo aqui falando sobre isso, que ele vivia o tempo todo falando em língua, e ele gostava dessas músicas de corinho de fogo aí, desses corinhos de fogo, e ele só vivia rodopiando, que nem um peão e falando essas linguagens e cantando esse tipo de música. E ele dizia que eu tinha que receber o Espírito Santo porque eu não falava a língua que ele falava e também não rodava nesses corinhos de fogo. Um dia, nós fomos para o monte, eu e ele, para o monte. Quando chegou lá, esse camarada começou a rodar, que nem peão lá, espalha a brasa, rodando, 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 falando essas línguas aí, mas botando a mão para trás, eu sou meio cismado com esse negócio de botar a mão para trás, fazendo umas caretas, que eu sou meio cismado com essas caretas, é eu que sou. Não estou dizendo se é de Deus ou se não é, eu estou dizendo que eu sou cismado com isso, porque eu cresci aqui na beira da praia, a minha casa era em frente à praia, e todo dezembro, dia 8 de dezembro, vinha para mais de 3.000 ônibus aqui, fazer o serviço deles lá de bateção de bumbo, e eu olhava o jeito que eles andavam, o jeito que eles dançavam, as caretas que ele fazia, eu me lembro e via todas essas caretas e as danças naquela pessoa, do corinho de fogo. Mas ele achava que tudo aquilo era Deus. Um dia eu me invoquei e falei para ele, então é o seguinte, já que isso aí é Deus, então coloca a minha mão na minha cabeça e coloca em mim aqui. Ele não conseguiu, logicamente, e graças a Deus que não. E graças a Deus que não. Um belo dia, esse cantador de corinho de fogo, esse cara que fica rodando no espírito cheio do tal manto, se afastem disso, povo de Deus, se é que vocês são de Deus. Um belo dia, eu estava saindo do serviço, encontrei com um amigo que ia para a igreja. Eu não sei lá que igreja ele ia, mas ele ia para uma igreja. E eu me ofereci para levar ele até essa igreja. Chegando lá na porta dessa igreja, que eu já falei o nome no outro vídeo, mas o nome não me interessa, não é no outro vídeo que eu falei, eu disse o nome. Aí cheguei lá na porta da igreja, vi esse meu amigo que rodopiava no manto, em fogo, entrando na mesma igreja dessa pessoa que eu dei a carona. Aí eles me convidaram. Irmão Jorge, vamos lá. Eu falei, não, pai, vou embora para casa. Peguei o meu carro e saí, fui embora para casa. No meio do caminho, eu falei, poxa vida, eu vou para casa ver televisão, estão me chamando para ir na igreja, por que eu não assisto o culto aí? Aí eu voltei, assisti o culto. Cheguei lá, esse meu amigo estava lá sentadinho no banco, em pé lá, sentado não, ele estava em pé no banco, e eles estavam orando, eu cheguei bem na hora da oração. E esse pessoal tem mania de vir. Vinha uma mulher na minha direção, carregando um pano na mão, e ela jogava esse pano em cima das pessoas, e as pessoas caíam estribuchando. E eu sei lá o que tinha nesse pano, não me pergunta. Mas ela vinha na minha direção. E quando ela vinha na minha direção, eu falei assim, opa, o sangue de Jesus sempre tem poder. Senhor Jesus, cobre-me com o teu sangue precioso. Afaste isso aí de mim. A mulher vinha, jogava o pano, onde ela jogava o pano, as pessoas caíam. Aí, quando chegou na minha vez, que ela ia jogar o pano em mim, ela parou e não jogou o pano e mudou de lado. Foi exatamente nesse meu amigo que rodopiava no manto, no corinho de fogo. Quando jogou o pano em cima dele, esse cara caiu que nem uma abóbora no chão. E uma voz falou aqui na minha mente, esse aí nunca mais vai te convidar para corinho de fogo. Esse aí, você está livre dele. E foi exatamente o que aconteceu. Aquela pessoa nunca mais me importunou.
Agora eu te pergunto, se o que ele tinha era de Deus, se os rodopiar, se os falar em língua era de Deus, então por que quando a mulher jogou o pano em cima dele, o cara despencou que nem uma abóbora caindo do pé? Pois é. Então, vocês estão vendo aí, olha lá, o Zadok. O camarada é pregador, cantador de corinha de fogo, mas era homossexual. E o que é pior, não é só homossexual, porque eu conheço na minha igreja muitas pessoas que são homossexuais, só não praticam mais o ato. Eles não são praticantes mais, mas esse aí era homossexual praticante. Tá vendo aí o que eu digo pra vocês? Vem com esse papo de Deus, pátria e família. Olha o Gideão. Que isso é um manto lá do Bigodinho na Régua, da Alemanha. E eu só consegui E pegar o o celular. sujeito defende isso. Cumprido. Veja o que Na manhã de hoje, Gidão. vocês Quer falar alguma coisa, Gidão? Você ainda nega a participação no crime? Hein? gospel. Então, gente, eu queria parar de falar desse assunto, mas queria que vocês prestassem atenção, não caísse em qualquer tipo de conversa ou de assunto. E de uma vez por todas, aquelas pessoas que vivem, que todo culto está falando sobre aquele assunto, sobre aquele problema, ele só bate naquilo, fique esperto, fuja. Fuja dessas coisas. Não seja simples. E vou encerrar esse assunto por hoje. Não se esqueça, eu sou Jorge Luiz, esse é o podcast Xixová e eu estou na Praia Grande, litoral de São Paulo. Fui!